Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Auditor, o programa que tem como missão trazer informações relevantes sobre questões tributárias, economia, cidadania fiscal e ações que transformam a nossa sociedade para melhor. Eu sou Tiago Venâncio, auditor fiscal da Receita Estadual. E no programa de hoje, vamos conversar com Nailson Dalla Bernardina, presidente do Espírito Santo em Ação, importante entidade que contribuiu e muito para que o setor capixaba pudesse prosperar. Nailson, é um prazer recebê-lo aqui no Fala Auditor e muito obrigado por conversar conosco. Eu que agradeço o convite de estar com vocês, para a gente poder conversar um pouco sobre como o Espírito Santo em Ação contribuiu ao longo da história junto com outras organizações. Então, muito obrigado da oportunidade de estar aqui com você. Nós que agradecemos, Nailson. Então, falando um pouquinho sobre o Espírito Santo em Ação, eu me lembro que essa importante iniciativa, ela iniciou-se quando o Espírito Santo estava num momento muito ruim, né? O Estado não conseguia cumprir com as suas obrigações, pagar as suas contas em dia, havia uma crise de credibilidade ali do poder público capixaba. Esse foi um dos principais motivos para que pudessem criar o Espírito Santo em Ação aqui no Estado? Esse foi o cenário à época, né, quando o Espírito Santo em Ação foi constituído. Na realidade, não só o setor público, mas a gente tinha uma crise de institucionalidade muito forte no Estado do Espírito Santo. Então, é importante momentos como esse para a gente relembrar e continuar vigilantes sobre esse aspecto, né? E o Espírito Santo em Ação foi uma das instituições, na realidade, foi um levante. O Espírito Santo, através de pessoas olhando para o desenvolvimento, olhando para o futuro do nosso Estado, chegou à conclusão que a gente não tinha condições de caminhar mais naquele cenário que nós tínhamos, né? A gente tinha cenários de salários atrasados de servidores, o Estado sem nenhuma capacidade de investimento, enfim. E foi quando, então, um grupo de empresários se reuniram e instituíram lá e constituíram o Espírito Santo em Ação com o propósito inicial de ajudar o Estado do Espírito Santo a sair daquela situação com planejamento, olhando para o futuro, mas especialmente com o controle das contas públicas. E a gente percebeu que ao longo desses anos, né, Nailson, tem um pouquinho mais de 20 anos, né, que esse grupo foi criado, não é isso? Isso. Mudanças estruturais significativas têm acontecido aqui no nosso Estado, né, e vem passando de governo a governo. Uma prova disso é a nota A na CAPAG, né, uma nota concedida pelo Tesouro Nacional. Então, o Espírito Santo vem aí há 12 anos consecutivos obtendo essa nota A, ou seja, uma mudança de patamar total. Temos também índices em transparência entre os melhores do país, destaque também na educação. O Espírito Santo em Ação, com certeza, contribuiu muito para isso. Se puder falar um pouquinho e destacar os principais pontos. Sim, o nosso destaque vai assim para como a sociedade capixaba e as instituições, tanto públicas e instituições privadas, elas amadureceram com todo aquele processo. Então, estando hoje aqui no Espírito Santo em Ação, mas falando do legado, né, de 20 anos dessa instituição, mas desse diálogo, né, com as demais federações, através do FEF, que é o Fórum das Entidades e Federações, olhando para essas questões, especialmente a capacidade do Estado de manter suas contas em dia, e o Espírito Santo vem fazendo isso, como citado aqui há muitos anos, né, olhando, e a partir daí uma série de outros planejamentos, né? A casa está arrumada, as contas estão em dia, mas nós precisamos ir além. Então, planejamento de longo prazo, formação de lideranças, educação, investimentos em infraestrutura, enfim. E o Espírito Santo em Ação participou, sim, ativamente nesses 20 anos, com diálogos, olhando para fora do Estado do Espírito Santo e trazendo projetos, né, apresentando possíveis soluções com evidências de resultados. Eu acho que o setor público do Espírito Santo, a gente tem aí mais de 2 décadas que a gente vê o progresso que o Espírito Santo tem, especialmente quando comparado a outros entes da federação. Sim. Então, uma conjunção de fatores, e aí eu quero mais uma vez reforçar. Eu acho que é o empoderamento da sociedade como um todo, as instituições públicas, as instituições privadas, entendendo que nós vivemos no mesmo ambiente e nós precisamos colaborar para que esse ambiente possa ser atrativo aos investimentos e ser também um ótimo lugar para se viver. Você fala sobre um programa de formação de lideranças que o ES em Ação tem hoje. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre esse programa de formação de lideranças do Espírito Santo em Ação.
Durante a trajetória do movimento empresarial Espírito Santo em Ação, nós nos conectamos com muitas outras instituições em todo o território nacional. Entre elas, alguns institutos de formações, formações de empreendedores, formação de lideranças. Surgiu, então, o primeiro projeto, que foi um incentivo a um grupo de jovens líderes instituírem o Líderes do Amanhã. É muito importante essa entidade, é uma entidade que já passou centenas de jovens conhecendo alguns aspectos relacionados à liderança, especialmente essa importância de um olhar mais amplo, um olhar que possa, além de desenvolver diretamente o indivíduo, mas também olhar para o desenvolvimento da sociedade. Hoje, no estado do Espírito Santo, nós já temos uma rede de institutos de formação, e isso fechando agora em um projeto que nós chamamos de projeto de Be-Leader, é a nossa comunidade de lideranças, onde de tempos em tempos nós reunimos, selecionamos profissionais que passaram por esses institutos de formação para que a gente possa estar discutindo alguns temas. Inclusive, nos próximos dias, vamos estar discutindo o tema do ecossistema de inovação aqui no estado do Espírito Santo, mas também já discutimos na comunidade Be-Leader questões relacionadas a meio ambiente, também sobre como a gente pode continuar evoluindo em aspectos da educação básica e profissionalizante. Enfim, reunindo essas pessoas para, além de ouvir suas opiniões, de trazer os seus conteúdos, mas também para colocar nesse ambiente do diálogo, onde através da coletividade e o olhar desses líderes, a gente vai poder entregar mais para toda a sociedade. Parabéns por mais essa iniciativa. E a Receita Estadual, ela acredita muito, e fomenta, inclusive, a participação dos setores produtivos, do mercado, desses líderes, dessas pessoas que querem contribuir com o nosso Estado. Um exemplo disso é o GT Faz, que é o grupo de trabalho da Secretaria da Fazenda, quando nos reunimos com representantes de entidades, lideranças, empresários, para dirimir dúvidas sobre a legislação tributária, desburocratizá-la também, enfim, avançar de modo que a nossa economia esteja cada vez mais forte, que é o que mais importa para todos nós capixabas. Como você vê essa iniciativa e outras, enxerga a Receita Estadual e a Cefaz de um modo geral? Eu percebo que a Receita Estadual, a Cefaz, esse grupo de trabalho, esse cuidado em estar dialogando com a sociedade, buscando soluções, soluções comuns, soluções que sejam positivas para a arrecadação, para o Estado do Espírito Santo, mas que sejam positivas também para que a gente possa atrair novos empreendedores aqui para o nosso Estado. Então, de forma muito moderna também, encontrando soluções, eu posso citar aqui algumas dessas soluções, como foi, por exemplo, a construção do programa Gerar, que era um programa conectado aí a energias renováveis, e como que a Receita Estadual colaborou em toda aquela discussão, também no âmbito das cooperativas, os condomínios e o formato, a possibilidade do formato, ou seja, atendendo aos critérios, o rigor da lei, olhando para a arrecadação do Estado, mas olhando também para a construção de um melhor ambiente de negócio, atraindo novos negócios. Acho que o GT deve continuar conectado como está, antenado a tudo que está acontecendo, especialmente nesse momento que a gente começa a avançar aí na tramitação da nova reforma tributária, regulamentações específicas que vão ser realizadas agora. E aí o Espírito Santo fez um dever de casa, mas o Espírito Santo precisa ficar muito atento ao que está vindo aí de novo com essa reforma, especialmente as regras de transição. Enfim, nós temos alguns desafios e eu tenho certeza que com um diálogo e com a mente aberta para entender que todos nós fazemos parte da sociedade, setor público, setor privado, estamos no mesmo caminho, não tem um contra o outro, dentro dos aspectos legais, nós respeitando isso, nós temos que caminhar conjuntamente, como eu falei anteriormente, para a gente continuar construindo um Espírito Santo cada vez mais competitivo. E o Espírito Santo evoluiu muito nesses 20 anos, a gente passou de um momento onde o Estado não pagava o salário dos servidores, não cumpria compromissos com os prestadores de serviço. Hoje o Estado tem um fundo soberano, Nailson? O Estado faz investimentos com recursos próprios, batendo recordes aí atrás de recordes. O que a gente precisa fazer para continuar evoluindo essa parceria aí, Espírito Santo em Ação, sociedade e poder público? A gente, nesse momento, vem discutindo muito um projeto que foi lançado em dezembro do ano passado, chamado ES 500 anos, que é o Planejamento de Longo Prazo do Estado do Espírito Santo. E quando a gente fala em planejamento de longo prazo, que o horizonte de tempo é 2035, nós temos assim muitas questões a serem endereçadas no nosso Estado.
Essa mudança da tributária que vai acontecer, o Espírito Santo se organizou muito bem no cenário atual, então nós temos que olhar para o futuro e ver como nós vamos nos reorganizar novamente com essa nova situação fiscal para atração de investimento. Que o Estado continue sendo planejado, sempre de médio e longo prazo, com flexibilidade de adaptações, mas que a sociedade se empodere desse planejamento. Convidamos a sociedade a acompanhar esse trabalho, que é o ES 500 anos, o Plano do Estado do Espírito Santo. Como que a sociedade pode participar do ES em Ação, né? E como o Espírito Santo em Ação pode ajudar outras lideranças a fazerem parte desse diálogo? Eu vejo assim, o Espírito Santo em Ação hoje a gente está com a rede empresarial, então além do Espírito Santo em Ação são mais 11 associações que estão espalhadas praticamente todo o Espírito Santo. É importante que as pessoas participem dos diálogos, das discussões, das demais entidades. Participe da vida pública, não precisa ter um cargo público ou participar efetivamente de alguma questão partidária. Deixando claro, o Espírito Santo em Ação é uma entidade apartidária, mas ela participa dos diálogos, participa de construções que são positivas para a sociedade. Então, o nosso convite é esse, para todas as pessoas que estão nos assistindo, para poder reverberar que uma sociedade forte é aquela sociedade participativa e que tem interesses comuns através de projetos com evidências que possam entregar resultado para todos nós. Muito bom, Nailson. Eu faço das suas as minhas palavras e gostaria de agradecê-lo mais uma vez por compartilhar um pouco sobre o Espírito Santo em Ação e também falar sobre a história de transformação aqui no nosso estado. A Receita Estadual está de portas abertas para o ES em Ação e para os capixabas que desejam contribuir com o desenvolvimento do nosso estado. A caneca do programa é um presente para você, para que você possa levar como recordação e lembrar dessa nossa conversa e deixar as portas abertas. Obrigado do presente, obrigado pelo convite de estar aqui. Parabéns pelo trabalho que a Receita Estadual vem fazendo. Dentro do que nós conversamos aqui, né, é importante ver como a Receita está conectada, está ligada com os anseios de toda a sociedade. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Nailson. Bom, continuem ligados, pois na sequência temos o quadro Receita Informa, com uma informação importante sobre a alteração na contagem de prazos processuais. Um grande abraço e até o próximo Fala Auditor. É isso mesmo, Tiago. A Lei Estadual número 12.073 alterou a contagem de prazo em processos administrativos tributários, que passou a ser iniciada em dias úteis. A mudança começou a valer no dia 1º de junho. É importante lembrar que a data de vencimento dos prazos também mudou, passando a ser em dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou em que deva ser praticado o ato. A mudança é necessária para o ajuste dos sistemas na Secretaria da Fazenda e tem o objetivo de proporcionar mais eficiência e precisão nos processos. Então fique atento para não perder nenhum prazo. E para ficar sempre por dentro das mudanças na legislação tributária estadual, é só acompanhar o site da Secretaria da Fazenda em cefaz.es.gov.br. É lá que as informações chegam sempre quentinhas, em primeira mão. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Receita Informa, sempre às terças-feiras, aqui no programa Fala Auditor. Até lá!